A epístola de hoje é a mesma do primeiro domingo da Epifania. Leitura de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como escolhidos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhada misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia e paciência, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim fazei também vós. Acima de tudo isso, tende caridade, que é o vínculo da perfeição. Que triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados como sendo um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite dentro de vós, com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com a gratidão em vossos corações. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por ação, seja tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rendendo graças a Deus Pai, por Jesus Cristo, o Senhor nosso. O Evangelho de hoje é uma das 7 parábolas que nosso Senhor usou para instruir o povo sentado no barco à beira do lago de Genezaré. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus às turmas desta parábola: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou semente boa em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai de família foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, por acaso não semeastes semente boa em vosso campo? De onde vem então o joio? Respondeu-lhes ele: um homem inimigo fez isto. Perguntaram-lhe os servos: quereis que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não aconteça que, tirando o joio, arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que vão colher: colhei primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Pelo sinal da Santa Cruz e do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja, nossa mãe, tão cuidadosa como boa mãe que é, resolve nos apresentar pouco tempo depois a excelente lição de São Paulo na carta aos Colossenses a respeito do modo como devemos nos relacionar uns com os outros, e ela bem sabe que nós precisamos disso, porque nós somos tão tentados a guardar mágoa de um, mágoa de outro, esquecidos de tantas contrarrazões que não deveriam permitir que nós o fizéssemos. Como eleitos de Deus. Meus irmãos, que mistério é esse das escolhas de Deus? Aqui estamos numa igreja, num templo, em toda a Bahia, que é maior do que a França, o único templo em que hoje se celebra a Santa Missa
legítima, onde se procura o catolicismo de sempre, com o maior cuidado possível. Verdade que o irmão Joaquim celebrou em Teixeira de Freitas anteontem, mas hoje ele está celebrando em Vitória, o Espírito Santo. Quantas pessoas estão indo para a igreja assistir essa missa nova tão alterada? E talvez na pregação não tenham um sermão preocupado com transmitir o que Nosso Senhor deixou ensinado para a nossa salvação. Como nas igrejas hoje Nosso Senhor é ofendido e desrespeitado, levando a zoadeira, o batuque. Quantas vezes isso ocorre até o ponto absurdo de prejudicar o sono, a tranquilidade de um vizinho da igreja por causa da zoadeira. Que coisa horrível! E se olharmos para tantos protestantes, coitados, seguindo religiões erradas, se olharmos para o candomblé, conduzindo as pessoas a adorarem os orixás, que são demônios, os maometanos, adorar um Deus falso e a reverenciar um profeta falso, Maomé, os pagãos, ainda inúmeros pelo mundo afora, as várias religiões, sobretudo no Oriente. E quantos católicos cá deixam levar por práticas dessa gente lá da Índia, por exemplo? A yoga, uma prática tão diabólica, e tantas coisas mais. E nós, esse grupinho pequenininho, está aqui. Merecimento nosso? Infelizes seríamos se pensássemos assim. E é a nós que é transmitida essa doutrina maravilhosa. Realmente somos eleitos de Deus. Não que por isso pensemos que estamos salvos, ai de nós! Quantos começam bem e terminam mal? Quantos começam bem e terminam mal? Da hoje cedinho ali a história de um rapaz na Espanha, família católica, muito bem procedido, e que foi crescendo, ficando adolescente, e entrando por caminhos com maus amigos, maus companheiros, entrando por caminhos da imoralidade, do xingamento, da bebedeira, etc. Tudo começou por um deles, começou a tirar dele as ideias santas e boas, e ele se deixou levar. E ninguém conseguia mudar esse rapaz. É um fato verdadeiro. E voltava às vezes tonto, de bebida, ir para casa. Uma noite, todos dormindo, ele deu um grito. Os familiares vieram ver o que era. Ele estava morrendo.
Vamos chamar um padre. Ele não queria. E morreu dizendo: maldito aquele que me tirou do caminho do bem. E morreu. Morreu sabendo o que é o bem e o que é o mal, mas sem querer o bem. E a graça é dada. É dada. Mas nem todo mundo quer saber da graça. Eu, por exemplo, quando não estou celebrando, que confesso muita gente por domingo passado, quantas vezes eu vejo gente sair de dentro da igreja durante a Santa Missa para dar um passeio, não está aguentando. Não está aguentando o momento de adoração a Deus. Não está aguentando a oração. Que infeliz. Para onde é que vai parar esse coitado ou essa coitada que assim fizer? É preciso compreender, somos eleitos de Deus. Somos eleitos de Deus. Deus nos escolheu. Não somos dignos. Vamos ficar fiéis a Ele. Tomemos cuidado para não nos afastarmos dele nem um palmo, pelo pecado. Então São Paulo nos aconselha a termos para com os nossos próximos misericórdia, benignidade, humildade, modéstia, paciência, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver motivo de queixa do outro. Eu acho, meus irmãos, que sendo nós pecadores, nós nunca deveríamos ter queixa de ninguém. De ninguém. Fizessem o que fizessem conosco, nós merecemos mais. Nós merecemos mais. E quem já mereceu o inferno, o que é que pode acontecer com ele na vida que seja injusto? O que é? Nada. Mágoa, sobretudo desde a caridade, o amor a Deus que leva a você a amar ao próximo, porque Deus ama o próximo. Tudo em Jesus Cristo, por meio dele, pensando com ele, glorificando a Deus e vivendo santamente. Dou-lhes esses elementos, já tendo feito outras reflexões sobre esse mesmo texto no primeiro domingo, depois da Epifania. O Evangelho de hoje nos apresenta a parábola do homem que tinha uma roça, limpou direitinho e plantou lá o trigo. Se fosse entre nós, seria milho, não é? Feijão. Plantou trigo. Mas de noite veio um inimigo e plantou o joio. Quando começou a germinar, a se desenvolver, os trabalhadores perceberam que havia espalhado joio no meio do trigo. Terra limpa, se plantou só trigo, como é que aparece o joio? Foram perguntar ao patrão: achamos joio lá, como isso aconteceu? Se o senhor só plantou lá o trigo? Foi o inimigo que fez isso. O senhor quer que a gente vá arrancar o joio? Não. Há um perigo de arrancar o joio, e arrancando o joio, arrancar o trigo também. São dois perigos que o joio apresenta com o trigo quando ele aparece no trigo. Um é que, estando junto, não é? Naturalmente, se eu tiro, eu posso apanhar um pé de trigo. Mas nem precisa isso. Basta que eu queira arrancar o joio sozinho, sem tocar em trigo nenhum, sai trigo. Porque o joio tem uma raiz
que se espalha paralelamente e se mistura com a raiz do trigo. Na hora que se arranca o joio, lá se vê o trigo atrás. E se perde a planta antes de produzir o seu fruto maduro. Observem que na parábola se conta que foi de noite, quando os trabalhadores dormiam, que o inimigo veio e plantou o joio. Observem também que ele plantou o joio de noite, escondido, e escapou, para não ser descoberto. Quantas lições impressionantes nós encontramos aí, meus irmãos. Quantas lições impressionantes. Alguns problemas difíceis para a nossa cabecinha, não é? Por exemplo, a presença do mal no meio do bem. Que é o pecado. Que é o pecado. Ainda ontem recordávamos a nossa reunião da comunidade, um fato antigo de um mosteiro de 500 monges, em que o superior, que era um santo, recebeu a revelação de Deus que ele ia morrer antes de todos aqueles 500 monges, mas que metade deles, depois da morte dele, com o tempo, iam ficar desanimados e iam largar o mosteiro. Então, aquele santo homem pediu a Deus que não permitisse aquilo, que fizesse com que aqueles 250 que iam abandonar a vocação, colocar sua alma com risco de perdição tão grande, que morresse antes dele, para poder ele estar junto de cada um, confortando e ajudando a bem morrer. E que Nosso Senhor fizesse com que ele conhecesse quais eram aqueles 250 monges. E Deus mostrou a ele quais eram, etc. Não vou detalhar a história. Morreram santamente esses 250 que iam jogar fora a vocação antes do seu superior morrer. Mas o detalhe que eu quero contar é só esse. Na hora em que havia essa revelação, apareceu o demônio e disse: não, e a minha parte? Em todo o grupo eu tenho minha parte. Não, eu quero minha parte. Ousado, ele quer perder. Ele quer desviar as almas do céu. Ele quer colocar coisas ruins nos corações. O pecado. Com que labuta a gente deve viver, não é? A gente deve viver. Há poucos dias, 2, 3 dias, a pessoa me contava que um rapaz convidado para vir à missa aqui disse: eu não vou não. Uma casa só tem homem, desconfio dessa casa. Ah, meus irmãos, como é necessário que a gente leve a sério a vida da gente. Como é necessário que a gente guarde a castidade. Como é necessário que a gente tome cuidado, por exemplo, com as pessoas que querem entrar aqui. E precisa ver se é uma pessoa que pode viver com a gente sem perigo para nós. Senão a gente não recebe. Temos vendo muitas qualidades. Não vai abandonar, vai ajudar, mas não aqui dentro. Não aqui dentro. Não pode. É preciso viver uma vida santa. É preciso guardar a castidade perfeita. Castidade perfeita. Não, o pecado contra a castidade é uma enormidade. Um pecado contra a castidade é uma enormidade. E hoje o mundo vive
É assim que ele vive. A moda está aí, as moças na rua, mocinhas, parecem umas prostitutas. Parecem todas prostitutas, uma atrás da outra. E a gente sabe como isso faz mal aos homens. Conheço uma história ocorrida verdadeira de uma moça católica, não é invenção, fato verdadeiro. Uma moça católica, porém muito vaidosa, gostava de se enfeitar, parecia um armarinho. Da cabeça aos pés, ela estava cheia de penduricários, de coisa para chamar a atenção. Cheia. E pode se imaginar quanto uma criatura dessa faz mal a uma multidão de homens. Pode se imaginar. Não é? Pode se imaginar. Mas ela se confessava. Ela não se vestia de maneira imoral, não. Se vestia de maneira exageradamente vaidosa. Toda caiada. Toda enfeitada. O padre chamava atenção, mas ela não cedia. Não estava vestida de modo imoral. Um dia ela se ajoelhou diante do padre e o padre disse assim a ela: olha, moça, vestida de diabo como você está, você só faz arrastar os outros para o inferno. A palavra foi dura. E como foi dura, ela tomou um choque. Tomou um choque e disse assim: meu Deus, se eu estou agradando ao demônio numa voz, me tire tudo. Isso foi testemunhado pelo padre. Esse fato impressionante. Ela caiu no chão, e uma sombra preta se aproximou dela, uma sombra escura, sem luz, não é preta, sem luz nenhuma, se aproximou dela e começou a tirar todos os enfeites dela, tudo. De maneira que ela ficou só com a roupa natural, sem enfeite nenhum. Daí por diante, ela viveu como filha de Deus. Nunca mais ela fez aquilo. Uma vez a pessoa me dizia: o senhor pensa que as mulheres se enfeitam somente para atrair os homens? Não. Elas se enfeitam também para causar inveja às outras mulheres. Dois bonitos motivos, não é? Não acham? Bem celestiais, bem elevados. Não é que não seja certo que se vista com dignidade, de acordo com sua própria posição. Claro que sim. Mas há uma maneira digna de se apresentar como alguém que crê em Deus, porque o catolicismo daquele que só tem catolicismo na hora da missa não é catolicismo. É fantasia. É pura fantasia. É o inimigo que provoca isso. De maneira que, às vezes, um ambiente desse, uma comunidade religiosa, não está livre de tentações, não está livre de perigos.
Não está. Tem que tomar cuidado. Aqui há irmãos que não gostam de sair de jeito nenhum. Não gostam de ir para a rua de jeito nenhum. Só vou, em último caso, mandado. Porque são de carne. Não estão livres da tentação. Não estão livres de se perderem, de desanimarem da vocação preciosa que tem. Na verdade, todo dia de manhã nós rezamos nossa oração, pedindo a Deus que nos conserve nossa querida vocação. Todo dia. Mas isso não impede que venha o demônio e atraia. Venha o demônio e semeie a erva má dentro do coração. Não impede. Isso eu digo sempre. No domingo, que eu digo a eles, hoje é domingo. Tomem cuidado. Alguém dirá, mas padre, só vem gente rezar. Só vem gente rezar, mas inegavelmente o mundo se aproxima mais do mosteiro. Perdoem, mas eu não estou mentindo, nem estou fazendo calúnia. Eu não tenho anjos dentro de casa, tenho homens. Tenho homens dentro de casa. E por isso estou me acostumado a esse aviso que eu dou sempre. Hoje de manhã ele deve ter lembrado. Quando saímos da igreja, depois da Santa Comunhão, no ofício de prima, cantando o hino Nossa Senhora, como fazemos sempre, na fila final, antes de subir para tomar um café. Lembrei, hoje é domingo. Não se esqueçam que hoje é domingo. Porque eu mais obrigação tenho de cuidar disso aqui do que de todos. E quando Deus me chamou para cuidar desse grupo. Essa foi a minha primeira vocação. Meu primeiro chamado foi esse. E por isso, querer que venham mais monges, aumentar nossa tropinha pequena, quero, mas não qualquer um. Não qualquer um. Imagina, por exemplo, um homossexual querendo vir para cá. Como já aconteceu. Alguns casos. De outros estados, inclusive. Não me furto ajudar, Deus me livre. Pode se salvar, pode ser um santo. Se vence, a tendência não é pecado. A tendência é má, mas não é pecado se eu não consinto. A inclinação má não é pecado se eu não consinto nela. Ela é má, porque leva ao pecado. Mas ela não é pecado ainda. É pecado quando eu aceito. E alguém pode ter uma tendência dessa e levar a vida toda lutando. Vai se salvar e pode se santificar. Melhor do que muitos que se acham o tal, porque não tem essa inclinação. Calma. Calma com tanta soberba. Sua integridade masculina não é merecimento seu, é dom de Deus. É dom de Deus. Não se vanglorie nem despreze. Mas tudo no seu lugar, tudo na sua medida. Porque o mal está misturado com o bem. O mal está misturado com o bem. O mal está misturado com o bem. Temos que estar de olho aberto. É a lição dessa parábola. É verdade que há um outro aspecto. Estavam dormindo. O que quer dizer estavam dormindo? Pararam de desconfiar de si mesmos. Porque muita gente se perde, vai para o inferno, porque acha que vai andar naquele lugar ruim, mas não vai atrás. Não vai atrás.
Vários dos que deixaram o nosso mosteiro e foram para o mundo, saíram com as resoluções mais santas que se pode imaginar. Me lembro de muitos anos, hoje está casado. Vou rezar o rosário todo dia, pai, todo dia. E de vez em quando venho aqui me confessar. Não está rezando o rosário todo dia. E de fato ele se confessou comigo uma vez, anos e anos depois. Por acaso apareceu, a única vez. Pronto. Hoje mora longe, só Deus sabe como vive. Em pecado mortal, normal, está caminhando para o inferno. Está caminhando para o inferno. É necessário que nós estejamos acordados, não durmamos. Assim, por exemplo, a vida da gente. Como é que eu devo guiar a minha vida? Eu devo procurar saber com muito cuidado, com muita atenção, o que é que Deus quer de mim. Devo olhar com muito cuidado o que é que Deus quer de mim. Não sou eu que devo escolher. É Deus que deve indicar. E eu devo aceitar o que Ele quer, mesmo que eu esteja atraído por outra coisa. Se uma pessoa, por exemplo, é chamada para ser monge aqui, padre, eu sou atraído pelo mosteiro, mas eu tenho tal dificuldade, tal, que me impede de vir. Você procura se aproximar o mais possível da vida do mosteiro, dizer como um monge na sua casa. Pois é. Busque todos os meios. O que eu puder fazer por você, farei. Mas não diga não a Deus nunca. Porque se alguém tivesse que estar no mosteiro e não fosse recebido pelo mosteiro, e podia ser recebido, mas os superiores não acertaram, não receberam, ele deveria pedir para morar na porta do mosteiro, tomando chuva. Se ele avaliasse o que significa ser chamado por Deus, se ele avaliasse direito o que significa isso, não havia custo nenhum. Assim na vida de cada um, vida de casados e que estão casados, cada um vá pedindo, rogando a Deus o tempo todo: meu Deus, o que o Senhor quer de mim na minha vida? O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer de mim agora? Eu quero só fazer o que vós quiserdes. Só. Cada um no seu grau, cada um no seu nível. Porque só assim pode terminar a vida fechando os olhos para este mundo e abrindo para o céu aberto. Só. De outra forma, não. De outra forma, não. Quem jogou sua vocação fora, agarre o pedaço que puder e viva desse pedaço. Agarre o pedaço que puder e viva desse pedaço. Sua vocação era um barquinho bonito. Só resta uma tábua, pois agarre para não mergulhar das ondas dessa tábua. Vai cansar, vai, acabar morrendo afogado, talvez, mas morrer lutando. Feliz é aquele que morre lutando, em busca de Deus, procurando Deus. Nada troquemos por interesse deixando Deus. Nada. Porque o bem é o bem, o mal é o mal. Não se mistura uma coisa com outra. Há poucos dias a pessoa me contava que um determinado empresário recebeu um convite para fazer um trabalho da especialidade dele num lugar ruim,
onde há muitos pecados. Ofereceram um grande dinheiro. Dou a você tantos mil. Ele não quis porque era um lugar de pecado. Aí o sujeito ofereceu o dobro. Ele deu o dobro. E está nessa insistência para que ele acabe caindo na armadilha. É fácil. Ele não vai jogar o dinheiro, usar o dinheiro à toa, não vai usar o dinheiro em vício, não vai usar o dinheiro para o mal, vai usar para si mesmo, para a sua família. Então, mas o meio, um fim bom, não pode ser justificado por um meio mau. Bonum ex integra causa. O bem é bom em todos os pontos. Malum é colime defecto. O mal vem, mal, basta que tenha uma falhinha. Um copo de água destilada, você está com a mão lavada, enfia o dedo, já não é mais água destilada. Quando o mal se mistura com o bem, só o bem perde. Só o bem. O mal não perde nada. Não perde nada. Então, cuidado. A parábola é esta. O demônio está aí, acompanhando, está presente, atrás de você, na sua frente, tentando levar você para o mal. E no caminho de Deus, você vai ter que pagar um preço. No caminho de Deus, alguma coisa vai ter que lhe custar pesado para você ser fiel a Deus. Não tenha dúvida. Você vai ter que fazer algum sacrifício. Se esse sacrifício você não caminha. Se você quer vida mole, fique certo, está procurando o caminho do inferno. Procure o sacrifício. Ocasião, um rapaz que esteve conosco um tempinho, foi embora, depois que eu dei com ele, conta muito cedo. Conta muito cedo. Repare, que infeliz. Que motivo ele apresentou para abandonar a vocação? Qual é o muito cedo que a gente acorda? Às 5 horas da manhã todos os dias. 9, 9 e pouco, raramente está ali para dormir se quiser. Pode ficar rezando, mas pode estar ali se quiser. Ainda tem depois do almoço um tempo de descanso. Então, é só preguiça e vida fácil. A parábola, guardem, meditem nela. O mal convive com o bem. Para quê? Para que os maus se convertam com o bom exemplo dos bons. E para que os maus possam ajudar os bons a serem bons, castigando-os, fazendo-os sofrer. Nós é que não queremos sofrer. Queremos escapar do sofrimento sem recordar que é sofrendo que a gente se salva. É sofrendo que a gente se salva. Então, meus amados irmãos, fica esta lição para nós, lição de conversão. Quem frequenta essa igreja não pode ser um católico de meia tigela. Repare o que fala, repare como fala, repare onde anda, repare como anda, repare como se veste, repare como procede. Não admita o vício, o pecado, a inveja, o ódio, a queixa, a mágoa. Cuidado com a castidade. Casados, puros casados fiéis a sua mulher, seu marido. Solteiros, enquanto você não é casado, você é como um monge. Não tem voto.
mas é como monge. Se você comete um pecado de contra a castidade, comete um pecado mortal. Mortal. Nem precisa você fazer. Basta você aceitar no coração, na cabeça. Já cometeu pecado mortal. Não venha que dizer que não consegue, não. Que Deus dá força a qualquer um. Essa semana eu recebi a visita de um rapaz que esteve aqui. Coisa estranha. Muitos anos, passando pela rua em Salvador, um camelô. Eu estava querendo um relógio, ele estava abrindo o relógio, me aproximei. O senhor mora onde? Achei a pergunta estranha, não é? Interesse diferente. Fizemos amizade. Ele veio cá, resolveu ser monge. Veio ser monge. Rapaz inteligente, capaz, forte, cheio de qualidades naturais. Aquela cruz está lá na capelinha em cima, foi ele que colocou nos poucos dias que ficou aqui. Até que de repente foi-se embora. Quando eu contei com ele, padre, eu não aguentei não. Não aguentei não. Coitado. Desde pequeno educado sem formação nenhuma espiritual, aprendeu a viver como índio. Hoje está junto com uma protestante, sem se casar, até hoje não é batizado, ele se batizar quando chegasse aqui, depois de algum tempo, não chegou a se formar, não é batizado, tem 2 filhinhas gêmeas, trabalhando. Sabe onde é que ele está trabalhando? Numa empresa de metais, produtos metálicos apanhados no lixo. Ele disse que tem que pegar, às vezes, pegar daquele metal para cortar os pedaços, até cheio de fezes. Então já aí está você, chamado para ser príncipe na casa de Deus. E não teve raça. Não teve raça para ser. Eu disse a ele. Veio com a mãe conhecer aqui. Já é um homem feito de 30 anos, a essa altura. Coitado. Rezem por ele. Rezem por ele. São tantas almas que se perdem. Tantas almas que vão pelo caminho do mal, sabendo o caminho do bem. Nós mesmos, nenhum de nós está longe desse perigo.